Hoje de manhã a gente vai tentar conjugar as nossas devocionais ao tema que está sendo desenvolvido na parte da manhã. Eu preciso confessar para os irmãos que a minha perspectiva era falar 10, 15 minutos sobre dar uma aplicação ao versículo. Mas aí eu me debrucei em cima de Miqueias capítulo 6, verso 8, e me senti tentado a ir um pouquinho mais além. Tá? Então, os outros dias vão ser um pouquinho diferentes, porque o objetivo era um devocional, uma reflexão curta a respeito da palavra, mas nem sempre a gente pode fazer isso, principalmente quando você lida com os tesouros de Deus. Tá? E a palavra de Deus diz assim, Miqueias, capítulo 6, verso 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar mais uma vez, fechar nossos olhos. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra, reconhecer a nossa incapacidade, Senhor Deus, de expor a tua palavra com firmeza, com profundidade, Senhor Deus, até mesmo com inteligência. Essas coisas nos são dadas pelo Senhor. Até mesmo o entendimento da palavra de Deus a nós é difícil, mesmo na nossa condição, Pai, crentes, Senhor, transformados e renovados pela graça, portadores da mente de Cristo, da mente de Deus, que tem como sinal, Senhor Deus, o seu Espírito que habita em nós. Mesmo assim, Senhor Deus, nós somos deficientes, Pai. A nossa natureza pecaminosa muitas vezes desengana. Por isso queremos pedir, Senhor, que a tua graça, Senhor, prevaleça nas nossas vidas, que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos, ó Pai, ter frutos e tirar proveito da tua palavra, e que possamos sair daqui, Senhor Deus, hoje edificados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje de manhã, como nós vimos, o Michael iniciou falando sobre o mandato espiritual. Eu não sei se vocês perceberam, o âmago dessa perspectiva é o conhecimento de Deus. E a partir desse conhecimento é que as outras coisas serão geradas na nossa vida. O Catecismo Maior, e a gente vai perceber que o tema aqui é esse. O Catecismo Maior, ele, numa das suas perguntas, eu não me lembro qual o número dela, se é a quinta pergunta, a sexta pergunta, mas ele diz o que dizem as Escrituras Sagradas. Ou a que elas se referem? Ao conhecimento de Deus e aquilo que Ele requer de nós. São essas coisas que fundamentam, ou seja, o básico da Escritura. É dar o conhecimento de Deus a nós e fazer com que nós reconheçamos aquilo que o Senhor exige de nós. E é nessa perspectiva que nós escolhemos esse texto, Miqueias capítulo 6, verso 8, que diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Seria interessante a gente entender o contexto aqui de Miqueias. Na época de Miqueias, Israel como um todo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, que já estavam divididos há muito tempo, eles passam por muitas mudanças. E nesse período, a importância política desses dois reinos crescem e a sua condição econômica acompanha esse crescimento. Então você tem lá no reino do norte, nessa época, Jeroboão II e Azarias. E você percebe que aqui Miqueias, ele está nesse período, e em especial o livro de Miqueias vai fazer uma certa referência ao reinado de Ezequias. E nesse reinado de Ezequias houve um reavivamento religioso e, consequentemente, por causa desse reavivamento religioso, acompanhado a isso, pode dizer assim, havia um crescimento econômico. Então, o que estava acontecendo? As pessoas que saíam do campo, estavam indo para a cidade,
e elas estavam sendo exploradas, tá? Pelos novos ricos que cresciam, que estavam crescendo financeiramente nesse momento de progresso econômico. Esse período também era um período de um interesse religioso muito grande e, paralelamente a isso, tá? Uma grande opressão com relação aos pobres e aqueles mais amparados. E o profeta Miqueias, o livro de Miqueias, ele vai censurar fortemente um reavivamento que cumpria apenas aspectos cerimoniais da lei, tá? E permitia, nessa ótica, que os seus participantes oprimissem o seu próprio povo. Miqueias, ele é contemporâneo de Isaías, ele exerce o seu ministério no mesmo período que Isaías. Se você pegar lá no capítulo 1 de Miqueias, você vai ver que a gestão de Miqueias como profeta foi no tempo de Jotão, Acais e Ezequias, os mesmos reis, né, ali no período de Isaías. A profecia de Isaías, o profeta Isaías, ele vai olhar e vai falar uma perspectiva de quem vive dentro da corte, né? Quem vive dentro do reinado. Ele está numa situação assim, privilegiada, Isaías. Tá? O convívio dele, a realidade entre os reis, no palácio. Miqueias é o contrário. Miqueias é um homem do campo e a sua mensagem, a sua pregação, tá? Olhava para essas pessoas. E o ponto-chave da mensagem do profeta Miqueias é a condenação do pecado público de Israel. Tá? Havia um mal-estar muito grande do profeta em relação a Israel, que estava se mesclava com uma posição rígida contra uma violência que estava sendo perpetrada em relação aos pobres e fracos. E a sua postura, a postura do profeta com relação a essas coisas, a sua indignação, né, se baseava em uma profunda compreensão do caráter de Deus, que parece ter sido esquecido pelo povo de Israel como um todo. A situação ali da igreja no Velho Testamento, a situação de Israel, se dá pela falta do conhecimento que eles estavam tendo de Deus. E aí você tem esse capítulo 6, né? É o finalzinho do livro de Miqueias, que nesses primeiros 8 versos nós vamos ter aí uma cena de um julgamento. Tá? O profeta arma um cenário de um tribunal com um juiz, um réu, um promotor e um júri. E as acusações são feitas, a defesa fala e depois o profeta indica o que Deus exige. E o verso 8 aí é o âmago dessa primeira parte em que esse tribunal é apresentado. Então ele diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o Senhor, essa palavra pedir aí no original quer dizer requerer, requer de ti. A primeira coisa que a gente vê quando a gente faz essa leitura do capítulo 6, tá? É uma coisa que ressalta aos olhos. É interessante, principalmente quem mexe com a palavra de Deus, você tem duas impressões da palavra. A primeira é quando você lê, né, o texto de uma forma superficial, lê o texto, você tem uma impressão, né? E depois quando você se debruça no texto, essa impressão, ou ela se aprofunda, tá? Porque está muito claro o que o texto está querendo dizer, ou então ela muda um pouco, porque você vai perceber que o texto vai muito além, ou não é bem aquilo que você, na sua leitura superficial, consegue perceber. Tá? Assim, numa leitura assim, simples, menos aprofundada, uma leitura pura e simplesmente do texto, para conhecer, né, aquela leitura continuada, né, para conhecer, para tomar conhecimento, né, para ter na mente a palavra de Deus, né? Você vê lá no verso 6 e no verso 7, comparando-se com o verso 8, a primeira coisa que ressalta aos nossos olhos é a formalidade na religião sem vida. Tá? Olha o que o texto diz nos versos 6 e 7. Eu vou ler o verso 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros,
e 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo corpo da minha vida. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Então, a primeira coisa que você percebe nessa leitura é esse aspecto formal da religião. E isso é como um meio para se estabelecer um relacionamento com Deus. E aí a gente volta para o cenário. Seria interessante a gente olhar esse cenário do julgamento aqui que está sendo descrito pelo profeta, né? A profecia vem em forma de uma encenação de um julgamento. E seria interessante a gente entender como isso funciona. Por exemplo, no verso 1, Deus chama o réu. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Esses montes e outeiros aqui são interpretados como os grandes da terra, os reis. Aí no verso 2, Miqueias, ele vai instruir as testemunhas desse julgamento. Ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em mim. Nos versos 3 a 5, Deus acusa o seu povo. Então eu já vou colocar as questões ali. A gente vai entender que a partir dessa acusação, o povo não tinha o que dizer, ou como se defender. Na realidade, como Miqueias escreve aqui, e esse diálogo que há nesse julgamento, a pessoa que está sendo contraposta aqui é o profeta diante de Deus, né? E Ezequias, o rei, como representante de todo o povo. Aí nos versos 3 a 5, Deus acusa, né? Traz a acusação ao rei, ou seja, com relação, ele é um representante do povo, com relação ao seu povo. Ele diz assim: povo meu, o que tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi, e enviei diante de Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com quem me apresentei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 bezerros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Até o verso 5, a acusação de Deus ali. Né? Nos versos 6, que eu acabei lendo direto, né? Os versos 6 e 7, esse representante é Ezequias, que representa o povo, que está sendo descrito aqui nesse diálogo, nessa encenação. Ele implora a misericórdia do Senhor diante do tribunal. Por quê? Porque não há justificativa. Dos versos 3 a 5, essa acusação não tem como defesa, não há defesa. Eles não têm como se defender daquilo que Deus está colocando diante dele, da acusação que Deus está fazendo diante do povo que se desviou do Senhor. E aí nos versos 6 e 7 você vê aí o representante do povo, Ezequias, ou o próprio povo, né? Nessa imagem, implorando a misericórdia no tribunal. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros? E no verso 8, Miqueias agora ele dá as instruções finais. Agora é interessante nós observarmos alguns aspectos aqui. No verso 5, o povo é chamado a recordar. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Ele é chamado a recordar o que Deus havia feito pelo povo. E esse tipo de recordação, esse tipo de conhecimento, de lembrança, deveria conduzir o povo à humildade e à confissão. E aí um comentarista, né, eu peguei esses comentários aqui que
aquele comentário chamado de comentário de bolinha, que é uma bolinha na frente, né? Vulgarmente chamado, que são de vários autores, ele faz um comentário assim: o esquecimento é um grande inimigo da piedade. E eu vou dizer que, vou um pouquinho mais, a falta do conhecimento de Deus, tá, é um grande aliado do pecado. Tá? E aí a gente vê, nessa perspectiva, como é bom ponderar, lembrar sobre o que Deus tem feito por nós, para nós não nos desviarmos, tá, a viver um estilo de vida secularizado, vivendo como se Deus não existisse. O povo é chamado a relembrar aquilo que Deus fez na vida deles, para que as atitudes e os comportamentos deles, se você for olhar aí os capítulos anteriores de Miqueias, você vai ver as acusações de Miqueias com relação àquilo que o povo estava fazendo. O pecado que o povo estava cometendo é um pecado público. Não eram somente as autoridades, era o povo de uma maneira geral. A opressão, a injustiça, a gente vai até ver isso mais adiante. Como é importante, como é essencial ter esse conhecimento, relembrar, rememorar ou conhecer quem Deus é e o que Ele faz na nossa vida. E aí a gente já pode tirar uma aplicação para nós aqui, com esse mandato espiritual, que está relacionado ao conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus para viver conforme a vontade dele. Há uma necessidade da igreja hoje conhecer a Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? Por meio da palavra. A leitura da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus. E todas essas coisas, a leitura, o estudo, elas não estão dissociadas. Pelo contrário, elas estão diretamente ligadas ao culto. Culto. Falar em culto é falar do dia do Senhor. A importância do dia do Senhor na vida do seu povo, para conhecer a Deus e andar conforme os seus mandatos, conforme a sua vontade, conforme como Deus estabeleceu, para que nós, como homens, vivamos nesse mundo. É no culto que nós vamos adorar o Senhor, é no culto que a nossa adoração vai lembrar e relembrar aquilo que Ele é, quem Ele fez, o que Ele fez, o que Ele exige de nós. E nessa interação, nessa comunhão, nós ganhamos o quê? Intimidade. E, consequentemente, intimidade gera o quê? Amor, amizade, companheirismo. Antes da queda, Deus se fazia presente e tinha comunhão com o homem. Hoje Ele também faz isso. Aí o lugar disso acontecer é o culto dominical. Eu não sei se o Michael vai falar sobre esse aspecto, mas muitos ali dizem que viração do dia ali seria o dia do Senhor. Eu não sei. Outros falam que a viração do dia ali era diariamente mesmo, na manhã, tá? E a viração do Senhor se apresentava. Então você tem aí duas linhas teológicas que trabalham nessa direção, mas sendo diariamente ou não, o aspecto ali no Éden era o dia do Senhor. É um dia que o Senhor entrava em comunhão com o seu povo. E ali na pessoa de Adão e Eva. E isso acontece hoje como o culto. No dia do Senhor. E aí, dentro dessa perspectiva, a promotoria fundamenta a sua acusação, mostrando os atos misericordiosos com os quais Deus cobriu o seu povo, contrastando fortemente com a ingratidão que estava sendo recebida. Você vê aqui nesses versos de 3 a 5. No verso 6, a defesa não tem nada a dizer.
Então, a acusação de Deus é apresentada diante do povo. Povo meu, que tenho feito a ti, e com quem te fadei, verso 3. E aí, do verso 5 para o verso 6, haveria ali um momento de defesa. E há esse momento de defesa, mas a defesa não tem nada a apresentar em seu favor, porque ele está convencido da sua culpa. E aí o povo, na pessoa do rei, por meio do profeta, pergunta se há alguma maneira de reaver o favor divino. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? E é interessante porque agora, e é uma coisa muito comum que nós fazemos, nós nos voltamos, eles se voltam para a única solução que eles conhecem, que é o sistema sacrificial. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros e 10 mil ribeiros de azeite. A solução aqui, que é apresentada, ela é puramente formal. Por isso que eu disse que é a maneira como nós tentamos resolver o problema. Não há aqui, nessa perspectiva dos versos 6 e 7, uma consciência da santidade de Deus, nem de piedade pecado, com relação ao pecado, muito menos da necessidade, o reconhecimento da necessidade da misericórdia de Deus. A solução aqui é puramente formal, puramente cerimonial. Até porque, supostamente, isso tinha funcionado quando Ezequias renova a aliança. Lá no capítulo, em 2 Crônicas, os capítulos 29 a 31, você vê isso. Você vê, acho que é Acais, esqueci o nome dele. Ele fechando a casa do Senhor, fechando o templo, indo adorar os deuses assírios, os deuses sírios, porque eles estavam vindo contra Israel, e eles eram vencedores, uma maior caída desses deuses. E ele começou a implantar lugares de adoração, os altos, como são chamados, e fechar a casa do Senhor. Ezequias, quando sobe ao trono, ele destrói tudo isso, e ele abre o templo. Houve uma renovação da aliança aí. Voltou-se a se sacrificar. Ali, naquele momento, você tem a Páscoa, no capítulo 30, de 2 Coríntios. Eles voltam a praticar as festas, em especial ali, a Páscoa do Senhor. Por isso que eu disse que parece que funcionou. O que houve ali, com o rei Ezequias, foi uma atitude, vamos dizer assim, real da parte dele, e aí ele como rei, ele tenta fazer com que o povo volte à adoração, e creio que muitos ali tiveram seu coração renovado, mas parece que as coisas ficaram só no nível formal para a maioria. Por isso que ele propõe isso agora. Mas ele propõe aquela religiosidade vazia. Eu não gosto de algumas expressões que nós temos, muito religioso. A gente até usa isso. E usa isso de forma pejorativa. Mas a religiosidade é uma bênção na vida de uma pessoa, quando essa religiosidade expressa um coração transformado. A gente usa a palavra religiosidade para coisas que são corriqueiras, ou para coisas assim que são extremamente formais e sem vida. Mas a verdadeira religiosidade, ela transforma o coração. Ela muda o interior. Porque é uma ação divina, é uma ação de Deus. E vai fazer toda a diferença. Então, traduzindo aqui, não adianta eu ser um crente que guarde o dia do Senhor, quando isso não vem do coração. E essas coisas que vêm do coração, elas só podem vir a partir do conhecimento de Deus. Olha como uma coisa está ligada à outra. E onde eu conheço Deus? No seu dia.
onde a palavra é pegada, onde um ministro oficia a palavra do Senhor, onde a igreja está junta, em comunhão, em adoração. É ali que Deus vai falar com o povo de forma especial. O Michael citou hoje a questão do John Bunyan, né? A perspectiva ali dele era apontar para o aspecto da vida cristã. A gente sabe que a vida cristã é uma vida comunitária. A gente vive em comunidade. Deus, quando trata o seu povo, Ele trata sempre com a igreja. Esse relacionamento é com a igreja. Mas nós temos uma responsabilidade e vivemos a vida cristã numa experiência, vamos dizer assim, individual também. Esses dois aspectos estão presentes ali na vida do povo de Deus. Por isso que a igreja é importante, porque ela que vai dar o sustento, ela que vai dar a sustentação, é o instrumento onde Deus vai se revelar no meio do seu povo. Ele vai falar, e Ele fala de forma especial quando a igreja está reunida. Não é que você assim, na sua devocional, individualmente, Deus não vai falar com você. Ele vai falar com você, Ele vai tocar no seu coração, Ele vai aplicar a palavra dEle. Mas perceba que quando a igreja está reunida, isso é extremamente diferente. O Salmo 133 vai dizer isso. Há uma ótica ali completamente de outra perspectiva e expectativa, porque Deus está no meio do seu povo. É um noivo. Essa imagem é terrível no bom sentido, né? É um noivo que está se encontrando com a sua noiva. Você lembra do dia do seu casamento? Você lembra quando você viu a sua esposa pela primeira vez? Assim, toda vestida bela, para você pegar, levá-la ao altar, não é? É aquela expectativa. Eu sempre falo para a Simone que essa expectativa do primeiro dia sempre se renova. Sempre quando a vê bem arrumada, ou quando nós estamos ali, só nós dois, né? Ali em casa, na nossa intimidade, vendo um filme, ou nos preparamos para algum momento especial, assim. Eu falo para ela, esse sentimento é um sentimento que persiste. É o mesmo sentimento que nós temos no culto, esse momento. O culto é o noivo se encontrando com a sua noiva. É um momento especial, onde Deus vai derramar a sua graça, a sua bênção, e Cristo vai falar por meio daquele que está trazendo a palavra. Isso é extremamente importante, mas está ligado ao coração, está ligado não a algo puramente religioso, ou não algo puramente cerimonial ou formal. Essas coisas estão presentes, mas é muito mais do que isso. Mas não era isso que ele aqui estava propondo. E aí no verso 7, com o suposto silêncio divino das perguntas feitas no verso anterior, perceba que há aí, vamos dizer assim, um redirecionamento das perguntas, agora voltando-se para a quantidade da oferta. Primeiro é aquele aspecto formal, agora a quantidade da oferta. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Há um redirecionamento aqui das perguntas, voltamos para agora para essa quantidade. E é um erro muito comum da nossa parte achar que Deus está interessado no tamanho da nossa oferta e não no coração. Naquilo que nós fazemos por pura formalidade, por pura religiosidade, no sentido, não de religioso, mas no sentido de uma coisa que é cotidiana, né? A gente usa essa expressão religiosidade para uma coisa que é cotidiana. Mas Deus está interessado no nosso coração, no amor e na obediência que nós podemos e devemos dar a Ele, da nossa parte. E agora no ápice, ele aponta para o sacrifício do seu filho. A gente sabe que esse tipo de coisa não acontecia no meio de Israel, não com relação a Deus. Mas você via aí
nos povos em redor, e o próprio povo de Israel muitas vezes sacrificava seus filhos a outros deuses. E aqui ele aponta para esse sacrifício, como os povos antigos faziam. E o que está acontecendo aqui? O que estava sendo oferecido atingia o bolso dele e a sua família, mas não atingia o eu dele. Atingia indiretamente, mas não diretamente. Parece que é aquele arrependimento imperfeito, uma convicção exterior, pura e simplesmente, que a gente está vendo aqui. Um arrependimento até o meio do caminho. Eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu faço, mas o meu coração está distante do Senhor. E por que ele está distante? Por que eu estou vivendo essa religiosidade? Porque eu desconheço a Deus. E eu preciso conhecê-lo. Ele vai falar lá em Oséias, Há uma necessidade. O sacerdote e o povo rejeitaram o meu conhecimento. Ele prossigamos em conhecer o Senhor. Porque é esse conhecimento que vai gerar vida. E aqui a perspectiva dele, e a nossa muitas vezes. Nós estamos dispostos a fazer alguns esforços com relação à nossa vida cristã, ao nosso relacionamento com Deus. Mas nós não queremos sacrificar tudo. A gente vai até um limite que para as outras pessoas é até um limite exagerado. Rapaz, olha lá como é que é a devoção dele. Mas lá no seu coração falta alguma coisa. É como o jovem rico. Ele chega diante do Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, As pessoas olhavam ao redor e viam, esse cara é um cara piedoso. Esse homem é um homem piedoso. E aí o Senhor chega para ele e fala assim, só uma coisa que falta. Na verdade faltava tudo. Porque ele tinha guardado para ele alguma coisa que ele não entregava na mão do Senhor. O coração dele estava nas riquezas. As riquezas eram o seu Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Porque é muito cômodo sacrificar a vida do filho. É mais cômodo do que a sua própria. E aí nós chegamos ao âmago que queremos ressaltar. A resposta do profeta ao povo ali na pessoa do rei Ezequias. Ele diz assim, o que Deus quer de ti? Ele diz, olha, então o Senhor se agradará de milhares de sacrifícios, eu vou vir diante do Senhor com holocaustos de bezerros de um ano e 10.000 ribeiros de azeite, quer dizer, eu vou inundar, eu vou, na verdade, trazer esse sacrifício, mas eu vou inundar, eu vou abundar, eu vou superabundar esse sacrifício aí que eu estou oferecendo ao Senhor. E aí, sabe, a resposta de Deus a isso foi simples. Ele te declarou o que é bom, o que o Senhor requer de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com tudo. Ele estava oferecendo um hecatombe, Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra. Hecatombe é um sacrifício exagerado, é uma palavra grega, porque os gregos geralmente eles sacrificavam 100, 200, 300 touros, 500 touros, para os deuses deles lá. Era um hecatombe que estava acontecendo aqui. Não é nada disso que eu quero. Apesar de fazer parte da lei, apesar de ser uma exigência da lei, apesar de representar um culto a Deus, mas essas coisas, sem o coração, sem a vida, sem o conhecimento verdadeiro de Deus que vai transformar a vida de uma pessoa, não tem valor algum. Ele te declarou ao homem o que é bom, o que o Senhor requer de ti. E é interessante porque aqui ele está citando Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 a 13, que diz assim, agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordenam para o teu bem. Cada um desses itens que são citados aqui em Miqueias estão ali em Deuteronômio. E aqui nós vamos ver o profeta dizendo que não basta cumprir as exigências da lei moral,
Porque eles achavam que o relacionamento deles com Deus estava bem, por serem inescrupulosos, ou seja, serem escrupulosos, melhor dizendo, na guarda dessa lei. E a falta do autêntico conhecimento de Deus vai fazer com que nós tenhamos uma relação, uma comunhão superficial e aparente com Ele. E ele apresenta essas 3 exigências. 2 primeiras têm a ver com o relacionamento do homem com o seu semelhante, e a terceira com o seu relacionamento com Deus. E todas elas vão partir daquilo que nós conhecemos ou devemos conhecer de Deus. A primeira é: pratique a justiça. Praticar a justiça significa tratar os outros com equidade e de conformidade com as leis da lei mosaica. Lá em Êxodo capítulo 23, verso 6, olha o que ele diz: não perverterás o julgamento do teu pobre na sua casa, da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Aí lá em Levíticos capítulo 19, 15, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. As pessoas pegam esse texto aqui e interpretam isso, cara, demonia. Obrigado. Com marxismo. Não tem nada a ver. Entendeu? Aqui é Deus separando um povo para que esse povo fosse exemplo de justiça, de amor e misericórdia. É a igreja ali do Velho Testamento. Eles deveriam dar esse exemplo ao mundo. As suas leis, não diz Moisés, que as pessoas ao redor, os povos ao redor iam olhar para a maneira como vocês vivem, para a forma como vocês aplicam a justiça, para a forma como vocês vivem dentro das suas casas, vão dizer assim: cara, que deuses são esses? Que lei é essa sábia? Que conhecimento é esse que essas pessoas, que prática de justiça é essa que essas pessoas vivem? Que Deus é esse que apresenta essas leis? Eles seriam esse exemplo. É a igreja no mundo, que ali representava uma nação. Agora no meio da igreja estava vendo o quê? Violência, injustiça. A igreja ali era o povo, com suas leis, com seus juízes, com suas famílias. E eles deveriam, no seu viver, no seu dia a dia, vivendo por meio da lei de Deus, mostrar ao mundo a maravilha dessa nação. Povo de propriedade exclusiva de Deus, que vivia debaixo dessa sabedoria. Os povos deveriam olhar isso e voltar os seus olhos para Deus, como Mateus fala, né? Eles vão olhar as suas obras e vão glorificar a Deus. Olha o que Deuteronômio 16, 19 diz: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios, e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que dá o Senhor, teu Deus. Pelo conhecimento de Deus, nós somos levados à prática da justiça, ao amor. Lembre aí da parábola do credor incompassivo. Ele deveria ter sido tocado pela misericórdia de Deus, por Deus ter perdoado, e isso deveria mover a vida dele, ao ponto de ele ser tão grato, que alguém está devendo a ele e diz: não precisa, eu devia muito mais, eu fui perdoado. Esquece isso, vai embora, cara. Pelo contrário, toma aqui, o que você está precisando. Porque ele seria impactado com a justiça, com a misericórdia, com a graça de Deus, e a sua resposta seria dar isso para as pessoas, demonstrar isso na sua vida. Por isso ele diz: o que ele te declarou? São esses sacrifícios que faziam parte da lei cerimonial, que eram extremamente importantes, né, na vida do povo. Mas essas coisas sem vida não tinham valor algum. Eles já tinham essas coisas e faltava o mais importante. É a mesma coisa da linguagem do jovem rico, né?
Só uma coisa te falta, que é o mais importante. A crítica que Miqueias faz em sua profecia está resumida aqui. E é só a gente comparar com alguns textos, do próprio texto de Miqueias. Capítulo 2, verso 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, a luz da alva praticam, porque o poder está em suas mãos, se cobiçam campos arrebatam, se casas os tomam, assim fazem violência a um homem em sua casa e a uma pessoa sua herança. No capítulo 8, 9, verso 8, 9 do mesmo capítulo. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo, além da roupa, roubais a capa, aquele que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres do meu povo do seu lar querido, dos filhinhos delas, tirais a minha glória para sempre. E lá no capítulo 3, versos 1 a 3, disse eu, ouvi agora a voz, cabeça de Jacó e chefes da casa de Israel, não é vós outros que pertencem saber o juízo? Os que aborreceis o bem, amais o mal, dele arrancais a pele e a carne de cima com seus ossos, e comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Eles deveriam praticar a justiça, os líderes, os mais ricos, as pessoas que tinham mais conhecimento, né? Aquelas pessoas mais velhas, eles deveriam cuidar, praticar a justiça, exercer a justiça divina, porque eles eram o alvo da graça de Deus na vida deles, como ele fala ali no verso 3 ao verso 5. Mas eles perverteram isso tudo. E como pode um homem temer a Deus e ser tão egoísta dessa forma? Como pode eles serem tão abençoados e amaldiçoarem as pessoas que necessitam deles? Os pobres, os necessitados, aquelas pessoas que precisavam do cuidado, da proteção desses. Porque é essa forma como Deus estabeleceu. As autoridades estão para proteger, guardar, cuidar do povo. Os mais fortes cuidam, guardam os mais fracos. E essa é a ótica do apóstolo Paulo, né? Quando ele fala lá, nessa mesma perspectiva de justiça. Vocês devem ter paciência com os crentes mais fracos. A postura de vocês, nós vamos falar sobre isso, quando ele falar sobre cristão e cultura. Cuidado, para vocês não trazerem escândalos para aqueles que são débeis na fé. Sejam pacientes, né? Como a gente precisa de paciência, né? Com aqueles que são mais fracos e mais débeis do que nós. Porque a gente vê determinados erros grosseiros, determinadas coisas, e nós já caminhamos muito, né? Olhamos e às vezes perdemos a paciência. Nós éramos assim também. Atitudes estúpidas, muitas vezes, por causa da debilidade, fraqueza. Mas não devia ser assim também, povo de Deus. Eles deveriam praticar a justiça, porque o Senhor, como ele diz aqui, tá? Os fez sair da casa da servidão, os remiu, colocou uma liderança sobre eles, né? Destruiu os seus inimigos, tá? E eles deveriam reconhecer isso e viver justamente para com o povo. Da mesma forma como o Senhor os protegeu e cuidou deles, livrando das potestades do Egito, eles deveriam fazer isso com seus irmãos. Mas eles eram aqueles que oprimiam, que roubavam, que se aproveitavam daqueles menos deficientes. E aí ele diz assim, que o Senhor que pratique a justiça, ame a misericórdia. E aqui esse requisito está indo além da equidade e aponta para a misericórdia, está indo além da justiça. Ele está indo além da justiça. Misericórdia, a palavra misericórdia é formada de duas palavras. Acho que do latim e do grego elas são muito parecidas. Miser, que é miserável, e cor, que é coração. Então, é o coração do miserável. Essa, literalmente, é você ter o coração do miserável. Ou seja, é você ter compaixão, é você ter piedade de uma pessoa miserável.
uma pessoa desprezível. Essa é a ideia. É você se compadecer de olhar a situação daquela pessoa deprimente, desgraçada, e você ter compaixão dela. Por isso que esse requisito vai além da justiça. Tá? Aponta para além dessa justiça. Esse primeiro aspecto, né, diz respeito às exigências da lei. Pratica a justiça. E o Senhor não requer somente apenas a justiça, mas a bondade que deve ser oferecida àqueles que têm necessidade. E quando nós olhamos para a Escritura e fala em pobres e necessitados, você vai perceber que, principalmente no Velho Testamento, isso é uma imagem. Uma imagem que você tem que se manifesta dessa forma, né, socialmente, mas que no Novo Testamento se reflete espiritualmente. Quando o Senhor Jesus chega para os seus discípulos, os fariseus, e diz assim: ele come com pecadores e tal, aquela coisa toda. Aí ele fala: eu não vim para santos, eu vim para doentes. E quem eram doentes? Quem eram os doentes? Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores no arrependimento. Ele estava indo atrás de quem? De quem era miserável, de quem que necessitava de compaixão. E é interessante que essa linguagem, a gente vê lá esse diálogo na Escritura, o Senhor, ironicamente, vai deixar claro que eles estão na mesma situação. Só que a diferença deles para aqueles outros publicanos, eles não reconhecem isso. Mas eles estão na mesma situação, deplorável, miserável, e até pior, porque ele diz que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Por quê? Porque a religiosidade sem vida os cegou. E eles não eram nem despertados pela ironia divina. Quando diz assim, os médicos, os sãos não precisam de médico. Quem é o crente que não precisa de Cristo? Quem de nós aqui é completamente são? Ninguém. 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 Ele veio para nós. Ele queria que esse mesmo sentimento existisse em nós. Por isso ele diz: ames a misericórdia. E quando ele diz isso, ele está abrangendo todos os atos caridosos de compaixão e de benevolência. Por quê? Porque eles deveriam agir, porque nós devemos agir como Deus age. É o oposto que a gente vê em Miqueias capítulo 7, verso 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. E apesar dessas exigências estarem voltadas para o relacionamento entre os homens, essas duas primeiras, ames a misericórdia, pratique a justiça, elas vão brotar diretamente do caráter de Deus e da sua revelação. Ou seja, do conhecimento que nós temos, daquilo que ele impacta o nosso coração. E é isso que vai gerar a prática da justiça e o amor à misericórdia. E eu gostaria aqui, de citar literalmente, porque esse comentarista, o comentário de Bolinha diz, eu tirei esse estudo de lá, eu li um livro, tenho lido um livro, Religião Sem Deus, é de um reformado francês, se eu não me engano. Pelo menos o nome dele e a origem dele é francesa. Eu não consigo... É Bertrand, né? Isso. Isso, de fala francesa. Ele vai falar sobre a perspectiva dos direitos humanos na Escritura. É muito legal, porque ele vai dizer que esse aspecto dos direitos humanos, essas coisas não existem na Escritura. Porque essas coisas foram criadas quando o homem se torna centro da sociedade. E aí ele vai falar sobre, também vai tocar sobre a questão da Revolução Francesa, iluminismo.
Ali, praticamente, vamos dizer assim, né? Você tem outros aspectos na história que tocam isso. O diabo sempre ele é previsível, ele sempre age das mesmas formas, com diferentes capas. Né? Ali naquele momento eles estavam dizendo assim, não, nós não vamos ser guiados mais pela religião, nós vamos ser guiados pela razão. E eles não estavam rejeitando somente o catolicismo romano, né? Uma igreja que foi corrompida durante o tempo, que a reforma explodiu nesse sentido. Mas ele estava criticando o cristianismo como um todo. E o verdadeiro cristianismo também. Não, nós não queremos viver nessas regras. Quem faz agora as nossas regras somos nós, por causa de surgir os direitos humanos. Porque a palavra de Deus não fala em direitos humanos, fala em deveres. O homem tem dever para com Deus e para com o seu próximo. E apesar dessa linguagem ser uma linguagem, até eu pensava, apesar de não concordar com tudo que diz, né, a respeito dos direitos humanos, achava que era apropriado, né? Não, isso é uma grande falácia. Porque, até conversando ali, abrindo um parênteses, né? Se um criminoso comete um crime, ele deveria perder todos os seus direitos. Porque os deveres falam mais alto. Mas um homem que comete um desatino, né, comete um crime, ele ainda tem direitos. Na perspectiva divina, são deveres. Antes ele tinha esses deveres e agora que ele cometeu esse delito, ele tem mais ainda. Não há que se apresentar direitos quando as pessoas violam, né, aquilo que Deus estabeleceu no outro, a sua imagem. E olha o que ele diz. Leia um livro. Eu não vou aqui falar sobre o livro de maneira geral e sobre esse tema, mas é muito bom. Religião sem Deus, da Monergia. Olha o que ele diz. Por que eu fiz esse parênteses? Porque ele vai dizer a mesma coisa. Esse autor. Olha o que ele diz. Apesar dessas exigências estarem voltadas para o relacionamento entre os homens, práticas da justiça e ambos a misericórdia, elas brotam diretamente do caráter de Deus e de sua revelação. Não se baseiam em direitos humanos, nem em qualquer outro tipo de filosofia humanista. Tá? Ou seja, essa ideia que nós temos de direitos humanos é uma filosofia humanista. Sabe o que é o humanismo? Existem dois tipos de humanismo. O humanismo bíblico, ele pode dizer assim, eu estou dando a minha definição, não sei se os teóricos definem dessa forma. E o humanismo de uma maneira geral. O que é o humanismo? De uma maneira geral, é o homem no centro. É você voltar os seus olhos, tá, para o homem, tá, para aquilo que ele produz, para aquilo que ele faz, para as suas obras. O que é o humanismo bíblico? É o homem voltar à sua humanidade. E que humanidade é essa? A imagem de Deus. Quando o homem se aproxima de Deus e a imagem de Deus cada dia mais se reflete nele, ele apresenta a verdadeira humanidade. Se nós olharmos para a Escritura, lá em Gênesis, essa humanidade começa onde? Na criação. E quem dá essa humanidade? O que é a humanidade do homem? Bíblica. São os atributos comunicáveis de Deus, sendo manifestos na sua vida. Essa é a verdadeira humanidade. Tá? Por isso o Senhor Jesus era 100% homem e 100% Deus, em toda a sua extensão. Porque eu tenho uma teoria. A teoria é a seguinte: Deus preparou o homem na sua essência e na sua forma, eu estou falando da humanidade, para receber a divindade, para que Deus pudesse se encarnar no homem. Eu creio que quando Deus criou o homem,
Ele não estava olhando simplesmente para o homem, mas estava olhando para o seu filho. Porque era dentro daquela casca que ele ia colocar no homem. E que o conteúdo vinha da imagem de Deus lançada nele. Que seria construído em Adão. Ele já tinha que seria construído em Adão por meio do conhecimento de Deus. E aí, terminando isso, ele diz assim: e andes humildemente com o teu Deus. Não basta cumprir as exigências da lei. Tá? Deus quer que nós andemos em humildade diante dele. E o que significa andar humildemente com Deus? Significa andar com cuidado, com plena percepção de quem Ele é e o que Ele fez por nós. E eu gostaria de dar alguns exemplos bíblicos do que significa essa andar humildemente com Deus. Salmo 131, abra aí, Salmo 131. Olha o que ele diz. Senhor, às vezes é difícil você definir algumas coisas na Escritura, né? Mas é fácil quando você tem a palavra de Deus e apresenta. São coisas assim, tácitas, né? Que é difícil às vezes determinar. Olha o que é andar humildemente com Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, escalar e sossegar a minha alma. Uma criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Abram aí no Salmo 51, 17. E nós vamos ver o que seja andar humildemente com o seu Deus também. Davi diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração contungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Nesse mesmo capítulo, olha o que significa andar humildemente com o Senhor. Pequei contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e por no teu julgar. Cada verso desse demonstra um caráter na vida de Davi que representava o que ele conhecia de Deus. E por causa desse conhecimento que ele tinha de Deus, ele tinha uma atitude. E essa atitude dele perante Deus e perante os homens demonstrava um andar humilde com Deus. Jesus diz que a humildade é a característica dos cidadãos do céu. É a primeira. E ela é primeira porque ela é singular. Quando você tem lá em Mateus, capítulo 5, verso 3, porque ele vai dizer como os cidadãos do céu se caracterizam, a primeira é essa. Humildade. E aqui, queridos, é como, por exemplo, o fruto do Espírito lá de Gálatas, né? Não é, eu sou, como algumas pessoas falam, eu sou pobre de espírito, eu sou aquele que chora, eu sou pacificador. Não. Ele está falando da personalidade do cidadão do céu como um todo. Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Porque uma coisa vai gerar a outra. E a porta de entrada é essa, a humildade. Bem-aventurado os humildes de espírito, que deles é o reino dos céus. E a partir daí você vai ver que todas as outras bem-aventuranças partem dessa atitude de humildade, ou seja, de andar humildemente com o Senhor, de conhecer quem é Deus. E por que isso? Porque Ele diz que essa é uma característica dele.
Abra Mateus capítulo 11, verso 28. A 30. Diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ao andarmos em humildade com o Senhor, nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o único santo, que necessitamos dEle e que dEle tudo precisamos. A nossa total dependência e suficiência vem dEle. Bondade, misericórdia e graça vão caracterizar os que andam humildemente. Por isso Miqueias fala dessa forma. Porque ele estava dizendo, em linhas gerais, como Oséias, vocês desconhecem, o povo de Israel desconhece a Deus. Vocês já escutaram isso de algum profeta? Já. Abra Isaías, capítulo 1. A explicação para a atitude do povo de Deus que Isaías e os outros profetas, Isaías era contemporâneo de Miqueias, é essa. Olha a acusação, não é nem a acusação diante do Senhor, é a evidência. Verso 3: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Percebam que o mandato espiritual, como foi falado hoje de manhã aqui, o seu fundamento é o conhecimento de Deus. E por que nós temos que ter esse conhecimento? Nós precisamos desse conhecimento para a vida. Às vezes a gente acha que pode viver sem ele. Às vezes vive meio capenga. E com certeza nós não somos perfeitos nisso. Né? Mas como a vida cristã ela é comparada a vida humana, né? Biologicamente falando, você nasce, você cresce e se desenvolve e chega à maturidade. A vida cristã também é assim. Nesse mundo você nasce, você cresce, você desenvolve e você chega à idade adulta na vida cristã. E a idade adulta da vida cristã é que você, um adulto, né? Nós temos aí o nosso decano aí, presbítero Celso, né? Desde que eu conheço por gente, ele é presbítero. Né? Uma pessoa que tem mais idade, tem mais vivência na igreja. Né? Mas com certeza ele, como qualquer outra pessoa, ou como um ministro que estuda muito, reconhece que o que nós conhecemos de Deus é tão pouco. E que por mais que conheçamos, precisamos conhecer mais. Né? Chegamos a uma certa idade, uma certa maturidade cristã, em que determinados pecados são deixados de lado. Porque nós crescemos, amadurecemos. Né? E aquilo que era infantil na nossa vida, às vezes a gente chega para os adolescentes, essa roupa aqui não está legal, essa aparência aqui não está legal. Por que a gente fala isso? Os nossos filhos, né, as pessoas mais próximas, porque nós amamos essas pessoas, porque nós chegamos a uma situação que nós já vivenciamos esse tipo de sentimento ou de comportamento, né? Passamos por isso e vimos que essas coisas não são boas ou devem ser deixadas de lado. Na vida cristã é assim também. Mas essa maturidade, esse conhecimento só vem quando o nosso desenvolvimento
ele acompanha o nosso conhecimento. Não só o conhecimento intelectual, não. Tá? Mas é um conhecimento verdadeiro, que vem por meio desse instrumento. Agostinho dizia que você precisa entender para crer e crer para entender. Mas não podemos pensar, nós vamos crescer na fé, nós vamos ter mais comunhão com Deus, negligenciarmos a maneira como Ele se manifesta e mostra a nós o seu conhecimento, que é por meio da sua palavra. Muitos podem ler a Escritura, conhecê-la tecnicamente, teologicamente, né? E serem anãos na fé, mas um gigante na fé, uma pessoa madura na fé, é aquela que vai conhecer profundamente as Sagradas Escrituras, porque é o único instrumento que Deus usa, por meio do seu Espírito Santo, acompanhado pelo Espírito Santo, para nos fazer crescer e ter a imagem dele. Às vezes você olha determinados comportamentos nossos, né? Como um homem que teme ao Senhor pode agir assim? Como um homem que teme ao Senhor pode pensar desse jeito? Como eu posso ser tão egoísta, conhecendo um Pai tão generoso? E essa é a nossa humanidade, que precisa ser mortificada, para que constantemente estejamos parecendo mais com o Senhor e cumprindo esse mandato, né, espiritual da nossa vida. Sermos a imagem do seu Filho. E é isso que Deus está fazendo por meio de Cristo em nossas vidas. E é isso que Ele deseja. Ele não quer religiosidade da nossa parte. Quer que nós tenhamos compromisso com Ele, com a igreja dele, com os nossos irmãos, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Mas Ele quer que isso tenha como fundamento um coração transformado, uma vida renovada, tá? Que vem exclusivamente pelo poder da graça. E a ação exclusiva dele. Aí você vai dizer, mas a ação exclusiva de Deus, o que eu posso fazer? Usar uma expressão de Lutero. Eles reformar, orar e trabalhar. Orar para que tenhamos a mente de Cristo, vivamos a sua santidade, e trabalhar para isso. E qual é o nosso trabalho? O amor à palavra, o amor às coisas que estão relacionadas a essa palavra, o amor ao culto a Deus, principalmente ao amor. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela palavra que foi